meu nome é Paulina, sou psicóloga clínica, especialista em psicologia do trânsito e hoje eu venho falar de um assunto muito interessante, a amaxofobia. É o medo de dirigir e é muito comum mesmo e principalmente entre as mulheres. Já já a gente vai explicar um pouquinho mais por que nas mulheres. Bom, você deve conhecer alguém que já passou por isso, que vive isso, ou talvez você tenha medo de dirigir. E existe maneiras de diminuir essa intensidade desse medo. Maneiras de você conseguir olhar para o carro e perceber que quem controla o carro é você e não ele. Então existem dois grupos que têm medo de dirigir. O primeiro é aquele que sofreu, que passou por algum acidente, de alguma forma, seja forma direta ou indireta. Por exemplo, ele estava num acidente, ou então um familiar, alguém próximo, um amigo, sofreu um acidente. Ou por acaso ele estava ali viajando, ou mesmo dentro da cidade, e vivenciou um acidente. O que é muito mais fácil da gente tratar esse problema, porque a pessoa que passou por esse estresse traumático, ele não faz nenhuma distorção do carro. Realmente ele viu aquilo. Já o segundo grupo, que são as pessoas que têm um grau de ansiedade muito elevado. Essas pessoas distorcem a imagem do carro. É como se elas acreditassem que o carro tem força, que o carro controla o motorista. E a gente precisa desconstruir essa imagem distorcida, essa fantasia. Bom, e a psicologia encontra estratégias para ajudar você com essa questão. Então, qual é o primeiro passo para você começar a fazer com que esse sofrimento diminua? É começar a se conhecer. É olhar para você, para o seu histórico familiar, para o seu contexto familiar e social e começar a ver quais são as crenças, os valores que foram depositados para você. Voltando na questão das mulheres, o que acontece? Geralmente mulheres que hoje têm de 30 a 45 anos é a faixa etária que tem mais dificuldade para dirigir. E por quê? Porque lá na infância dela, ela foi criada, foi depositado valores de que ela é uma mulher, que ela precisa cuidar do lar, do esposo, dos filhos. E nessa sociedade de hoje, se vê uma necessidade muito grande de ir e vir. Uma necessidade de levar o filho na escola, de ir no supermercado, um dia chuvoso. Acreditem, tem mulheres que preferem sair na rua sozinhas, embaixo da chuva, no frio, do que olhar para o carro e ver que ele está ali à sua disposição e ir com mais conforto aonde ela precisa chegar. E essas mulheres entram num conflito muito grande, daquele de um desejo de dirigir e o medo de dirigir. E isso causa um sofrimento imenso dentro dela. Então, olhe para si, veja que as coisas evoluíram e que você pode ser tudo isso. Você pode ser dona de casa, você pode cuidar do seu marido, você pode cuidar dos seus filhos e dirigir também, por que não? Bom, esse assunto é muito comum e as pessoas têm restrição de falar desse medo. Tem vergonha de falar para o vizinho, para o amigo, para o marido, assumir para o marido que tem esse medo. E a partir de hoje, eu te convido a assumir esse medo. Olhar para esse medo sem restrição e cuidar disso. Então, medo todo mundo tem. Medo é instinto. Medo é aquele alerta para você notar que você está em perigo. O que acontece, na maioria das vezes, é que as pessoas misturam medo e fobia. Então, conheça o seu corpo. A fobia é aquele sentimento excessivo que você não consegue controlar. Agora, aquele negócio de você chegar no carro, olhar para ele e ter vontade de correr, a gente pode considerar normal,
que isso é o medo do novo, é o medo do desconhecido. E para que isso fique bem tranquilo para você, eu te convido a fazer um exercício. Pergunte para as pessoas que vivem à sua volta como foi iniciar a direção, o que eles sentiram, qual foi a dificuldade, se teve, se não teve. Mas pergunte para mais pessoas, para o maior número de pessoas, para você ter uma média ali, para você construir uma média e perceber que as pessoas têm dificuldade e que isso é possível melhorar. E melhorar de forma que você passe a treinar. Tudo na vida é treino. Então você só vai dirigir se você treinar e se você continuar. Então faça essas perguntas, encontre uma média e comece a pensar sobre isso, sem restrição alguma. Hoje nós falamos sobre o medo de dirigir. Se você gostou, dê o seu like, deixe algum comentário e até o próximo vídeo.